A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Lembrando a todos que o bazar funciona de segunda a sexta-feira na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133, Rua da Praça do Bairro Benfica, com saída para Nova Era. Prestigie o nosso bazar. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos, o estudo do Evangelho de Jesus, o seu caminho que ele traçou para nós. Saibamos meditar sobre ele e, principalmente, aproveitar para a nossa transformação, nossa reforma íntima, aproveitando a nossa reencarnação. Com isso, vamos ao programa. Muito bem, Isa. Vamos ao programa e hoje falando sempre disposto a perdoar. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 999387699 e o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, dá-me firmeza interior para que não me oponha aos outros. Às vezes, quando não fazem o que eu quero, fico revoltada e infeliz. Raciocinando claramente, porém, reconheço que se tenho liberdade para ser como sou, para aceitar ou não o que os outros me dizem ou fazem, também eles possuem a mesma liberdade. Tenho que respeitá-los, assim como quero ser respeitado. Preciso silenciar diante da ofensa ou da opinião contrária, refletir e usar do meu potencial de bondade e de compreensão. Isso me aumentará o equilíbrio interior, fazendo minha vida melhor. Exige-me esforço, bem sei, mas faz-me, Senhor, aceitar os outros como são, sem enxergares os defeitos, assim como tu, que me amas apesar das minhas deficiências. Penso aceitá-los e te peço reforçar o meu espírito para levar adiante esta intenção, geradora de paz e de alegria. Obrigada, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre sempre disposto a perdoar. Jesus insistia com seus discípulos sobre a importância de estar sempre disposto a perdoar. A abertura para o perdão seria um sinal de que o reino estava exercendo sua ação no meio deles. A incapacidade de perdoar seria indício de que entre eles os problemas morais ainda falavam mais alto. Meus queridos irmãos, a gente sempre comenta aqui no programa que o perdão é uma questão de inteligência. Quando você perdoa, você simplesmente se liberta, né? E quando você não perdoa, está sempre ali, remoendo aqueles problemas, levando o adversário para dormir consigo, enfim. Não vale a pena, cria uma série de problemas. Foi por isso que Jesus, há mais de 2000 anos, falou para os seus discípulos, aqueles que estavam muito próximos deles, sobre a eficácia do perdão, porque isso seria já a implantação do reino de Deus. Manter-se continuamente aberto para o perdão
é desafiador. Sim, porque não é tão fácil, né? Afinal, a paciência tem seus limites e a disposição para perdoar pode dar margem a abusos. Mesmo assim, Jesus exigiu de seus discípulos a predisposição para perdoar sempre. O servo da parábola evoca a situação de quem se vê na obrigação de perdoar, por mais que alguém perdoe o seu próximo. Este perdão jamais será comparável àquele recebido de Deus. Quem é infinitamente perdoado deve perdoar infinitamente. Sim, se Deus sempre nos perdoa, né, das nossas fraquezas, das nossas imperfeições morais, por que então não devemos perdoar o próximo? É mesquinho apegar-se a uma coisa minúscula que outra pessoa nos deve e obrigá-la a quitar a dívida de maneira impiedosa, quando se sabe das dimensões do perdão recebido de Deus. E voltando à parábola também, né, daquele credor infiel. Ele recebe o perdão do rei, mas ele que era servo encontra com seu conservo e o joga na prisão. A generosidade do pai não pode ter como contrapartida a mesquinhez humana. E a capacidade de Deus passar por cima das limitações humanas deve corresponder por parte dos discípulos de Jesus à capacidade de serem condescendentes com as fraquezas alheias. A intransigência com o próximo poderá provocar a intransigência da vida. Então, meus queridos irmãos, vamos procurar praticar o perdão. O modo de Jesus falar e agir deixava transparecer que ele rejeitava a lei de Moisés. Às vezes a gente encontra, por exemplo, algumas passagens do Evangelho de Mateus, quando ele vai de encontro a certos preceitos, mas colocava à margem da religião e da fé do seu povo, até porque Jesus não veio para pregar religião. Quiçá alguém o tomasse como anarquista ou então como um indivíduo que corre atrás de novidades. Jesus tentou esclarecer esta situação, explicando sua posição diante da lei. Sua missão não foi de invalidar a lei pelo qual o povo havia séculos pautava sua vida, crendo tratar-se da vontade de Deus. Antes veio para cumpri-la de maneira radical, sem omitir um só mandamento. E mais, quem se fez discípulo dele deveria seguir seus passos, sob pena de não ser aceito. Então, Jesus não veio contrariar a lei, né? Ele veio fazê-las cumprir. Claro que aquela lei civil, disciplinar, humana deixada por Moisés, essa aí ele não admitiu, mas tudo aquilo que falava do amor de Deus para a humanidade, ele acatou no fundo e na forma. As palavras de Jesus podem dar a impressão de que esteja se declarando um legalista, a exemplo dos escribas e fariseus. Nada disso. Quando falou em cumprir plenamente a lei, não estava pensando naquela 1000 vezes interpretada e reinterpretada, nem sempre de modo conveniente. Como eu falei agora há pouco, leis civis, leis humanas. Ele se referia à lei quando correspondente ao desígnio original de Deus, aquilo que é o projeto de Deus para a humanidade, sem intromissões indevidas. Jesus foi absolutamente fiel ao espírito da lei, embora isto o levasse a relativizar-lhe a letra que mata, pelo menos como era entendida pelos mestres de sua época. A lei, vivenciada no seu espírito, foi uma pauta de ação para Jesus. As curas de Jesus prestavam-se a toda sorte de interpretação. Quem olhava para o mestre com bons olhos via neles o sinal da presença do reino de Deus atuando na história humana e se maravilhando. Quem, pelo contrário, tinha preconceitos, levantava suspeitas contra ele, declarando que seu poder taumatúrgico provinha de Beelzebu. Ele até chega a dizer, né? Se expulsa demônio em nome de demônio. Por mais espetacular que fosse a cura operada por Jesus, sempre havia quem o interpretasse de forma maldosa. E como tinham naquela época, né, pessoas como principalmente o farisaísmo, os saduceus também e tantos outros. O mestre tentou levar seus adversários a raciocinar, sem preconceitos a respeito de suas curas. Os gestos portentosos de Jesus visavam sempre desarticular o poder opressor de Beelzebu sobre as pessoas. Este poder satânico expressava-se na impossibilidade de alguém se comunicar, de conviver fraternamente com os outros, de fechar-se no próprio egoísmo idolátrico.
Ao libertar as pessoas dessa situação, Jesus impedia que o Beelzebul mantivesse seu poder sobre elas, ou seja, espíritos impuros. Ou seja, as curas representavam uma luta gigantesca entre Jesus e o mal. As curas eram um indício seguro da vitória do Filho de Deus. Se as coisas não são entendidas assim, é sinal de estar acontecendo uma tremenda cisão no reino das coisas ruins. Portanto, está para se desmoronar. Pelo contrário, se Jesus está desarticulado, o poder do mal, o reino de Deus está se manifestando na história humana. A atitude mais sensata neste caso consiste em acolhê-lo e fazer-se seu discípulo e seguir as suas orientações. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus sempre mantinha um diálogo com essas criaturas imperfeitas, né? E depois dizia: em nome de meu Pai, afaste dele, deixando que a justiça se faça através de Deus e não da vontade do homem, seja ele encarnado ou desencarnado. Com muita facilidade, a religião pode tornar-se um emaranhado de preceitos e a relação com Deus ficar subordinada a infinitos pré-requisitos. Então, a fé judaica no tempo de Jesus também padecia desse mal. A preocupação de buscar a vontade de Deus levou os teólogos da época a multiplicarem os mandamentos. Então, no meio de tudo isso, surgia uma questão fundamental. Qual seria o mandamento principal? Ou será que todas as prescrições tinham o mesmo peso? Então, Jesus foi abordado por um teólogo que lhe apresentou essa questão. E a resposta foi taxativa. O essencial dos mandamentos é o amor a Deus e ao próximo. Então, Jesus deixou bem claro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para nós, é muito importante a gente entender isso aí, né? Então, quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, nós temos que nos amar. E o que significa nos amar? Significa que nós vamos aproveitar a nossa reencarnação para que a gente cumpra o objetivo dela, que é o crescimento espiritual. E como esse crescimento espiritual pode se dar? Quando você pega os ensinamentos de Jesus e procura se ajustar a eles, ou seja, fazendo a reforma íntima. Então nós temos aqui a ajuda da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, porque ele deixou bem claro que naquela época ele não poderia falar tudo, mas mandaria o Consolador. E o Consolador é a doutrina espírita, porque ela traz para nós bem explicado, né? Quais as ferramentas que nós temos para que se faça essa transformação. Então ela mostra bem claro para nós: não podemos ser egoístas, não podemos ser orgulhosos, nós temos que praticar o perdão, como foi falado ainda há pouco. Nós temos que ter indulgência, compaixão, tolerância, paciência. Tudo isso comecemos conosco para que a gente tenha então a oportunidade de exercitar com o próximo. Então, quando a gente se ama, a gente procura fazer essa transformação, aproveitar a reencarnação fazendo a reforma íntima. E aí nós vamos ter capacidade de amar o próximo. Porque nós nos amando, poderemos amar o próximo. E amando o próximo é o momento que nós estaremos amando a Deus. Então, para que a gente possa fazer esse exercício de mudança, nós temos a ajuda da Joana de Ângeles, que diz bem claro para nós: precisamos fazer uma viagem ao interior de nós para que a gente procure, com humildade, reconhecer aquilo que ainda não somos. A gente tem que ter entendimento que estamos num planeta de provas e expiações, todos nós temos muita coisa ainda a consertar, somos afeitos a erros. Então, quando a gente detectar um erro nosso, a gente não pode ficar, abalado. Porque ela diz que é o momento que você detecta, não sei perdoar, por exemplo. É o momento que você vai ter toda a oportunidade de passar a perdoar. Porque você vai procurar no dia a dia, toda hora, exercitar o perdão. E aí as situações vêm. Justamente se você tem aquele propósito de perdoar, as situações vêm. E você vai errar aqui, acertar ali, mas não pode desanimar. E a gente tem a ajuda de Santo Agostinho, que nos diz bem claro: vamos fazer uma retrospectiva no dia. E o que eu fiz de bom vou repetir, o que eu fiz de errado eu vou consertar. Então a gente vai crescendo espiritualmente, vai aproveitando a reencarnação.
Então a gente sabe muito bem que temos esse objetivo, né? E Deus nos dá a possibilidade a todo instante da gente crescer. Então as coisas, as tribulações, as coisas que nos parecem ruins são boas, porque são aqueles momentos que a gente pode exercitar aquilo que nós precisamos crescer. Então amar a si próprio é quando você se transforma em uma pessoa melhor. Vai ter a condição de amar o próximo. Amando o próximo, você estará amando a Deus. Este é o grande ensinamento de Jesus e o seu grande mandamento, né? Não existe nada mais que o supere. Antes de tudo, o mais se constitui numa forma de explicação deste amor único, duplamente direcionado ao próximo e a Deus, né? Até mesmo as práticas religiosas, como são os sacrifícios e holocaustos, feitos para agradar a Deus, têm relevância apenas quando respaldados pelo amor. Sem isto, ficam totalmente esvaziadas e se tornam ritos sem sentido, acobertadores de uma possível idolatria. E que a gente tem que prestar atenção, né? Sobre essa palavra, idolatria. Não nos compete, né? Idolatrar falsos deuses. Só temos um. E ele é único para todos. E lembrando que Jesus não criou religião. Jesus só nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Para oferecer um sacrifício agradável a Deus, é preciso ter o coração totalmente centrado nele. Amá-lo com todo o coração, alma, mente e no próximo, a quem se deve amar como a si mesmo. Este é o princípio de uma prática religiosa autêntica. É quando você verdadeiramente entendeu a mensagem de Jesus. A oportunidade está aí a todo momento para a gente aproveitar, pegar os ensinamentos e nos transformar. E a gente tem a ajuda da doutrina espírita, como eu disse, trazendo as ferramentas que nós precisamos saber, meditar e procurar se melhorar. E a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, ela nos também mostra a importância de entendermos que nós somos imortais. Quando a gente entende que somos imortais, jamais vamos buscar o suicídio, porque a gente mata o corpo, mas o espírito permanece. E aí, chegando na espiritualidade, você tem uma grande decepção: estou vivo. Mas aí você ainda vai ter que resgatar esse ato infeliz. E outra coisa que a doutrina espírita nos consola, por isso ela é o Consolador prometido por Jesus, porque muitas vezes nós estamos numa situação em que nós não vemos como nós contribuímos para acontecer. Então aí que a gente vai entender o amor de Deus para conosco. É um momento de uma reparação. Aquilo pode ser um resgate de outra vida, que você está tendo oportunidade do refazimento. Se você errou noutra vida, naquela atitude, você tem toda a oportunidade no agora se transformar para melhor. Porque o Chico dizia, não podemos mexer no passado e muito menos no futuro, que ainda não nos pertence. Mas o agora é muito importante. Então agora, fazendo o que nós estamos fazendo, estudando para entender esse caminho trazido por Jesus, é muito importante. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, que nós temos que nos transformar em pessoas melhores, mas tudo isso tem uma outra relevância muito maior quando você pratica a caridade. Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Então você não pode só pensar em você, no seu crescimento espiritual. Você tem que ter os olhos de Jesus para com o próximo. Fazer a caridade, nem sempre material, mas a caridade moral muito importante. Porque se você vê um irmão decaído, com tristeza, você pode levar uma palavra amiga, um sorriso, um abraço, levantar o astral dele, tirá-lo daquela mesmice, chamá-lo às vezes para um trabalho assistencial. Então está aí a nossa oportunidade a todo instante para a gente crescer espiritualmente, nos transformarmos em pessoas melhores, fazendo a caridade a todo instante, porque a todo instante essas situações se apresentam para nós. A gente tem que estar muito atento, porque não é só o dinheiro, mas muito mais as nossas atitudes. E uma coisa que o Emmanuel nos chama a atenção é que a gente tem que se transformar em pessoas boas. Porque se eu sou uma pessoa de bom sentimento,
De mim só vai sair pensamentos bons, palavras e atos bons. É o que o mundo está precisando, da bondade de Deus, do amor. O modo de como alguém se relaciona com Deus depende da imagem que tem de si mesmo. Olha só, assim como existem formas corretas e incorretas de autocompreender-se, também existem formas corretas e incorretas de estabelecer relações com Deus. Em outras palavras, existem modos de rezar, de orar, que agradam a Deus e modos que lhes desagradam. Que adianta a gente, às vezes, fazer uma oração comprida, cheia de palavras rebuscadas, ocas? Porque a verdadeira oração, ela sai do coração. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Não adianta a gente querer fingir ser uma coisa que não somos. Então aí, volto a falar, que o Emmanuel falou. Vamos nos transformar em pessoas boas, para que de nós só saiam coisas boas. Então a nossa maneira de orar para Deus nem sempre pode ser de forma, e não deve ser de forma egoísta, pensar só em si, pedir para si. Então, uma prática muito boa para a gente fazer, começar a exercitar, sair do seu eu para o próximo, é pedir a paz no mundo, a sua paz, a paz, no caso nosso, do Brasil, do mundo, que está precisando muito da compreensão, do amor, porque é o amor que é a mola do mundo. Então, quanto mais amor estiver entre nós, melhores seremos. Então, como nós vamos orar para Deus? Com palavras rebuscadas? Porque a gente sabe, uma vez lendo um livro, eu me lembro da colocação do autor, um escravo, era um escravo, ele chegava no terreiro, olhava para o céu e disse: Senhor, estou aqui. Isso é uma oração. Quando você chega, Deus, estou aqui, você está fazendo a conexão com Deus. Então é importante a gente lembrar das palavras de Jesus: vigiai e orai. Nós temos que vigiar nossos atos, nossas palavras e inclusive os nossos pensamentos. E que a gente também tem que fazer um exercício muito importante. Quando a gente tiver um pensamento não muito agradável, transforma ele numa coisa agradável. Pensa numa coisa boa, no sorriso de uma criança, no amor de Deus por nós. E não se ligue naquele pensamento negativo. Larga para fora e vai adiante. Então é muito importante vigiar as nossas palavras, nossos pensamentos, nossos atos. Mas muito importante orar, porque a gente sabe que toda oração tem resposta. Muitas vezes não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente precisa. A gente ainda não enxerga isso, A gente às vezes tem uma visão muito pequena do imediato, do hoje, mas nós temos que lembrar que nós somos eternos. A partir do momento que nós fomos criados, somos eternos, somos imortais. Então nós temos que ter essa visão de eternidade. O hoje é uma coisa fugaz, passageira. Nós temos que prestar atenção no hoje para ser amanhã muito melhor. Se hoje nós conseguimos nos melhorar, a nossa próxima reencarnação com certeza será melhor. E isso tudo a gente aprende estudando como estamos fazendo. Perfeito, Isa, sempre estudando. Meus queridos irmãos, este assunto deixaremos para o programa de segunda-feira. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O último concerto. Era para ser mais um concerto da Orquestra Sinfônica da cidade, dentre a sua rica programação anual. Como de costume, a plateia preenchia quase que completamente os espaços do rico auditório. Grande a expectativa. Os músicos entram, recebidos com demorados aplausos. Após as últimas afinações dos instrumentos, um silêncio natural se faz. Todos estão prontos para iniciar o concerto. A plateia aguarda a entrada do maestro. No entanto, é surpreendida por uma quebra do protocolo. Um dos músicos se levanta e toma a palavra. Em nome de todo o grupo, pede a um dos colegas instrumentistas para vir à frente. Era um músico que, desde a sua fundação, se apresentava na orquestra. Nesse momento, é anunciada sua aposentadoria. Ele seria substituído por outro ilustre instrumentista como ele próprio. Os colegas
para seu último concerto, haviam-lhe preparado uma homenagem. O auditório emocionado, em pé, rompe em aplausos calorosos. Os presentes dizem, dessa maneira, que estão gratos por todas as notas melódicas que ao longo dos anos ele arrancou do seu instrumento e lhes ofereceu. O músico recebe uma placa em nome de toda a orquestra. Tímido e emocionado, ele agradece e retoma seu lugar a fim de que siga a programação. Quem pudesse observar aquele homem, perceberia que algo diferente lhe ocorria. Seus olhos não percorriam apenas sua partitura, mas nos momentos de pausas mais longas, observava seus companheiros. Passava os olhos entre os vários naipes de instrumentos, rememorando cenas que ele houvera visto centenas de vezes. Era a última vez que do lugar que ocupava, assim os podia observar, um a um. Olhou para o auditório suntuoso, repleto. Pisara tantas vezes neste palco, e agora o deixaria para sempre. Em sua mente, com certeza, reviveu os inúmeros concertos, ensaios, repertórios diversos que teve de dominar para oferecer o melhor de sua arte. Encerrava ali um ciclo, etapa importante de aprendizado. Assim acontece conosco em nossa existência. A cada dia, somos convidados a um novo concerto na experiência da vida. Utilizamos nosso mais nobre instrumento, o corpo físico, para executar a melodia. Porém, as músicas que a vida nos convoca a aprender, a ensaiar até o aprendizado feito para uma execução impecável, são aquelas do coração. O concerto da vida nos convida ao aprendizado de nobres sentimentos, a fim de que sejamos executores de melodias incomparáveis em nosso caminhar pela vida. As plateias são as mais diversas. A família, o círculo de amigos, os colegas de trabalho, mesmo desconhecidos que cruzam nossos caminhos. E um dia, em nosso último concerto, nos despediremos do palco desta vida para retornarmos ao mundo espiritual. Deixaremos o instrumento encerrado em um estojo e levaremos conosco o repertório emocional com o qual conduzimos nossos concertos. Por isso, enquanto ocupamos o palco da vida, nos ensaios e nas repetições, aproveitemos o ensejo de exercitar as emoções que ainda não executamos em nosso coração. Permitamos que ele entre em harmonia com as emoções nobres que só a ele cabe executar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecemos mais uma vez pela oportunidade sublime de falarmos em Seu nome, de Seu Evangelho, que é um bálsamo para as nossas almas ainda enfermas. Mas, Senhor, proteja-nos das nossas fraquezas, das nossas imperfeições morais, trazendo o lenitivo e o consolo para todos aqueles que estão neste momento em sofrimento. Que a sua paz seja levada não só no nosso país, mas em todo o planeta. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Eu tenho um pedido a fazer. Eu e minha irmã temos feito o trabalho assim, de buscar retalhos, que às vezes em algumas fábricas vão jogar no lixo retalhos, mas nós temos pessoas como a Vera Fratini, que frequenta aqui também, a Eva do Paz e Amor, que elas pegam esses retalhos e transformam em roupinhas de bebê. A gente pega depois essas roupinhas confeccionadas e leva para quem monta enxoval, como a Casa São Francisco, a própria, lá no Paz e Amor, a Eva com outras mulheres trabalhadoras de lar, né? Então, quem puder, que eu vou buscar. Se indicar, entrar em contato com Pedrosa, eu sei de um lugar que
está doando retalhos, pode ser retalho pequeno, porque elas fazem milagre, elas vão emendando. Aqui a Carol mesmo, aqui do Maria de Nazaré, também faz esse trabalho. Então eu estou precisando muito de malha para ser confeccionados esses enxovaizinhos. E quem puder doar, como o Márcio, né, que daqui o Orçaro, ele também nos doa sempre sapatinhos que a gente leva para o Cáritas, leva para a Casa São Francisco, leva também para Paz e Amor. Quem puder também doar, né, que às vezes está, né, à toa, vai fazer um casaquinho, vai fazer um sapatinho. Se puder entrar em contato aqui com o Pedrosa, nós vamos agradecer muito. Então fica aqui meu pedido. Então, boa noite para todos, um final de semana com muita paz e muita luz, e até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.